Sejam todos bem-vindos. Hoje, no estudo, a continuação da Gênese. Um abraço no coração de cada um. Estou aqui com o encarnadinho. Gente, o único cravo desapareceu, Edilson. O único cravo desapareceu. Agora, não Ah, pode fugir, não, Edilson. Abraço fraterno para todos. Hoje com a nossa querida Marisa Ribeiro. Um abraço, gratidão pelo apoio, minha irmã, gratidão. E imagina, Zé. vocês sejam todos envolvidos com todo o meu carinho e amor. Vamos lá, vamos é conosco. Vamos. Espera aí, deixa eu pegar aqui a tela. Olha lá. Vocês estão vendo, gente? Sim, Bom, então vamos dar continuidade ao estudo da Gênese. Estamos na Revista Espírita de 1866, o Espiritismo sem os Espíritos. uhum. Então vamos lá. Sem dúvida, o ensino dos espíritos tem seus limites. Aliás, antes de mais nada, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, Zélia, pelo seu carinho. Lembrando todos que é uma alegria estar aqui sempre para o estudo da Gênese, das obras de Kardec em geral. Que seja um bom estudo para todos nós, que todos participem, que é fundamental a participação de todos, né? E que nós possamos tirar muitas reflexões, muitos ensinamentos. Lembrando a vocês que, enquanto eu estiver lendo, comentando, vocês podem me interromper no momento que quiserem para alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? Então vamos lá. Sem dúvida, o ensino dos espíritos tem seus limites. Só lhe deve pedir, só se lhe deve pedir o que pode dar, o que está na sua essência, no seu objetivo providencial. E ele dá muito a quem sabe buscar. Aqui, gente, tem um aspecto muito importante, né? Quando nós vamos perguntar algo para os espíritos, é claro, sempre com a natureza criteriosa, de muita seriedade, né? Por quê? Porque os espíritos têm um artigo de Kardec excelente, né, na Revista Espírita de 1858, que chama-se Os Médiuns Subjugados, em que Kardec analisa exatamente o critério que se deve ter na comunicação com os espíritos, né? Nós precisamos saber o que queremos perguntar. E mais do que isso, de preferência, conhecer o assunto que nós vamos perguntar. Boa tarde, Terezinha, seja bem-vinda, um abraço. Boa tarde, gente. Boa tarde. Porque os espíritos não estão para satisfazer a nossa curiosidade, né? Eu outro dia até brinquei num estudo, eu falei, nós não vamos perguntar para os espíritos se no inverno vai fazer frio e no verão vai fazer calor, né? Então, é muito importante, por isso que ele diz aqui, né? Objetivo providencial, e ele dá muito a quem sabe buscar. Então, quando nós nos comunicamos com os espíritos, a importância de nós saber o que vamos perguntar. Só um minutinho, gente. Não, tá bom. É, então, e até porque, quando são assuntos que nós já sabemos, eles respondem à moda que responderam para Kardec. Já respondemos essa pergunta ou já comentamos esse assunto, né? Então é muito importante esse objetivo, né, em saber perguntarmos para os espíritos. Mas, tal como é, já fizemos todas as suas aplicações. Antes de lhe pedir mais, sondamos as profundezas dos horizontes que nos descortina. Quanto ao seu alcance, ele se afirma por um fato material patente, gigantesco, inaudito nos fastos da história. É que apenas em sua aurora já revoluciona o mundo e abala as forças da Terra. Que homem teria tal poder? Então, o que ele está falando? A força do Espiritismo, né? A força do Espiritismo que vem trazer o quê? Uma revolução no conhecimento, né? Foi através dos espíritos que nós conhecemos o mundo espiritual, que nós pudemos ter exatamente como é a dinâmica desse mundo, né? Por isso que ele diz que homem teria esse poder.
O Espiritismo contribui para a reforma da humanidade pela caridade. E é pela caridade, pela fraternidade, que o planeta, o mundo de regeneração virá. Pela nossa transformação moral, né? Pela nossa busca do conhecimento e pela mudança das nossas disposições morais. E aí entra um aspecto assim, ótimo que nós estejamos estudando profundamente, mas esse estudo é para ficar só a nível intelectivo? É para ficar só a nível cognitivo? Não, porque todo conhecimento só é válido quando ele muda o agir, quando ele transforma o agir, a maneira de agir. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? O mundo de regeneração virá a partir da transformação moral do homem. Eu acho interessante o que você disse, Marizinha, porque quantas vezes nós vamos, não importa a religião ou o local, mas estamos só fisicamente. Vamos porque temos que ir, temos que cumprir. E onde Uhum, estamos realmente? Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão principalmente os nossos sentimentos? Porque quantas vezes eu tive que ir, quando eu estava na minha adolescência, vai à igreja, menina, você não gosta nem desse negócio? Não, mas todo mundo tem que ir para a igreja. Eu falei, "Não, que negócio de igreja? Vai aí, vai ter que ir." Eu falei assim, gosto. Então vai lá como é que é? Vai para o culto. Eu não gosto nem dessas coisas. Então, é muito importante o que nós estamos conversando. É pela caridade, é possa nossa renovação íntima. uhum. Não será nenhuma religião que vai nos mudar. Só nós, quando realmente interiorizarmos esta, principalmente no caso aqui, a doutrina. Porque o que importa é o ato. É como você está se comportando perante a sociedade. Não importa que religião seja. Não importa. Claro que nós, como espíritas, temos aqui um conhecimento em relação ao mundo espiritual, a tudo que estamos estudando, mas muitas são as vezes também que nós não nos comportamos como deveríamos. E o que vai contar no final são as nossas ações. Exatamente, exatamente. Por isso a importância de nós entendermos exatamente, né, o que que nós estamos buscando, né? É, esse entendimento aonde vai nos levar. Não é, pois, de admirar que os espíritos preguem a caridade sem cessar. Eles a pregarão ainda por muito tempo, enquanto ela não houver extirpado o egoísmo e o orgulho do coração dos homens. Por isso que Kardec fala, né, que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Exatamente por isso, né? Porque enquanto nós não nos livrarmos dessa, dessas chagas, né, nós não conseguiremos a nossa transformação moral. Então, a importância disso. Se alguns acham as comunicações inúteis, por que repetem incessantemente as lições de moral? Devem ser cumprimentados, pois são bastante perfeitos para delas não mais necessitarem. Mas devem pensar que os que não têm tanta confiança em seu próprio mérito e tomam a peito ou se melhorarem, não se cansam de receber bons conselhos. Não busqueis, pois, lhes tirar esse consolo. Às vezes nós encontramos pessoas, né, que, que não que criticam, né, a nossa maneira de ser, mas muitas vezes elas dizem assim, mas vocês, né, tudo, nós vamos virar santo. Não, não é virar santo. Nós vamos entender que nós pertencemos a uma família universal chamada humanidade. E tudo que nós fizermos deve reverberar para todos, né? A humanidade é a nossa família universal. Esta doutrina tem chances de prevalecer? Como dissemos, as comunicações dos espíritos fundaram o espiritismo. Repeli-las
depois de as haver aclamado, é querer sapar o espiritismo pela base, arrancar os seus alicerces. Então, a base da doutrina espírita, o alicerce da doutrina espírita, são as comunicações com os espíritos. Eles que nos vêm ensinar, eles que nos vêm esclarecer, né? Tal não pode ser o pensamento dos espíritas sérios e devotados, porque seria absolutamente como aquele que se dissesse cristão, negando o valor dos ensinamentos do Cristo, sob o pretexto de que sua moral é idêntica à de Platão, né? Vejam que lá no começo da Gênese, quando Kardec mesmo fala, que as pessoas podem se perguntar, mas se a moral do Cristo, se o Espiritismo é igual à moral do Cristo, então por que foi criada uma nova doutrina? E aí os espíritos respondem: o Cristo não pôde esclarecer tudo à sua época, né? Ele veio trazer a chave do entendimento para nós. Porque Jesus falava até certo ponto, mas ele não poderia ir além, porque o povo não estava preparado para entender, né? Mesmo que ele falasse de reencarnação diretamente, de vida futura diretamente, o povo judeu não estava preparado para ter esse conhecimento. Por isso, até que muitas vezes Jesus usou a figura da parábola, né? Que é justamente a história que sempre contém um ensinamento moral. Então, é isso e é esse exemplo que ele dá aqui. Tal não pode ser o pensamento dos espíritas sérios e devotados, porque seria absolutamente como aquele que se dissesse cristão negando o valor dos ensinamentos do Cristo, sob o pretexto de que sua moral é idêntica de Platão. Ou seja, o espiritismo sem os espíritos, né, não faz sentido. É nessas Marizinha, comunicações. Marizinha, Oi? Pois não. ui, eu acho interessante que está falando sobre Platão e o Cristo. E nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 4, tem Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e o Espiritismo. Essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é espetacular. Para quem estiver Exatamente. interessado, que o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, aí irão entender o que ele está se referindo aqui, porque é belíssimo. Nós sabemos que tudo é progressivo. Sim. Cristo veio apenas desenvolver o que já estava, porque nós aprendemos. Os espíritos não vão trazer de uma hora para outra aquilo que nós não estamos preparados. Exatamente. E nessa introdução é espetacular. Então, quem estiver interessado ou interessada, a introdução, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem, no caso, número 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. E também tem a sua continuidade na Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, que é belíssimo. Exatamente. Obrigada, Marisa. Imagina. Continuando, é nessas comunicações que os espíritas encontram alegria, consolação, esperança. É por elas que compreenderam a necessidade do bem, da resignação, da submissão à vontade de Deus. É por elas que suportam com coragem as vicissitudes da vida. É por elas que não há mais separação real entre eles, os espíritos, e os objetos de suas mais ternas afeições. Lindo esse parágrafo, lindo, sabe? Porque é a isto que a doutrina espírita objetiva, né? Alegria, consolação dos aflitos, esperança, compreender a necessidade do bem, da resignação, né, da submissão à vontade de Deus, entendendo submissão como estar no caminho do bem, né, o caminho da fraternidade, da bondade. E é por elas que suportam com coragem as vicissitudes da vida. É por elas que não mais há separação real entre eles, os espíritos, e os objetos de suas mais ternas afeições. Não é enganar-se com o coração humano crer que ele possa renunciar a uma crença que traz felicidade. Olha que bonito isso, né?
Ou seja, o nosso coração, ele anseia sim, né, por uma crença que traz a felicidade, que traz a paz da alma, né, que traz a paz da consciência. Muito bonito isso que está aqui. Ô, Marisa, Repetimos. Oi? po- eu, se- posso falar um pouquinho? Uma coisinha Claro. que eu notei aqui na minha tradução, que é da Edicel. Essa última frase belíssima aí que você leu, não é enganar-se, né? Uhum. Na minha tradução está com ponto de interrogação, né? E do jeito que ela está aí com ponto de exclamação, ela fica com sentido bem diferente. Eu estou Sim. entendendo aqui que com o ponto de interrogação ela tem o verdadeiro sentido. Olha, depende Não da sei. forma como você analisa, porque, olha, não é enganar-se, ele está fazendo uma constatação, né? É, Não é enganar-se com o coração humano, crer que que ele possa renunciar a uma crença que faz a felicidade. Ou seja, é uma verdade. Ele está é. colocando como uma verdade. Na tradução da Edsel com o ponto de interrogação, ele está fazendo uma pergunta. Não é Mas enganar-se com o coração humano, né? Crer, né? E a pessoa pode responder: não, não é enganar-se, é uma verdade, sim, né? Depois eu vou até abrir a original, Soninha, para a gente. é. Deixa eu ver, já posso até É abrir uma aqui. pergunta que ele faz já pretendendo uma resposta. Isso, É no exatamente. capítulo 15, é Soninha. É exatamente aqui onde ela leu, olha, onde está na tela aqui. Sim, Deixa eu mas ver. no Capítulo. evangelho que você está falando. É no Ah, não, capítulo. não, é da Não, é Revista na Gênese. Espírita. Hã? É da Na Revista Milena Gênesis? Espírita. O que eu estou Milena está lendo aqui é da perguntando, vai Revista ficar Espírita. gravado sim, Milena. O que eu tô lendo, Zélia, o que eu É. acabei de ler, é esse artigo aqui da Revista Espírita mesmo, que a gente está lendo. Ah, tá. Só que na tradução do que você está falando da Na Ediceia, é isso? tradução que eu tenho aqui, tem um ponto de interrogação. Ah, tá certo. Obrigada. Deixa eu Já, ver uma tá, coisa. Espera só um pouquinho. É 1800 e... 66. 66. É porque eu já estava eu peguei aqui os três evangelhos que tem, falei, cadê o evangelho? Qual mês mesmo, por favor? Oi? Abril, Mês, abril? isso. Abril, 1866, abril, o Espiritismo sem os espíritos. Deixa eu ver, página 150 na edição da FEB. É o parágrafo que começa, não é enganar-se, deixa eu ver. Vamos, sobe um pouquinho a tela, Zélia, para eu ver. Peraí, tá. Só um minutinho, pronto. Repetimos. Você quer o primeiro, esse parágrafo? Esta doutrina tem chance de prevalecer? Isso, peraí. Só para a gente confirmar. Milena, tá sim, já estamos gravando, como a Marizinha falou, tá? Tá, essa doutrina tem. Não, olha, na minha edição da FEB está com ponto de exclamação. Porque essa é da FEB também. É. Agora, depois, para a gente não perder tempo agora, depois Isso. eu pego a original e em francês a gente tira a Eu dúvida, vou, tá bom? enquanto você vai lendo, eu Tá. baixo francês, tá? Isso, mas para mim, dos dois É, sentidos pode estar certo, porque com o ponto de exclamação, Kardec está consolidando uma realidade, né? isso. Com a interrogação, ele pode, quer dizer, vamos ver o que diz o original, mas não fica errado também fazer, porque é como se ele estivesse fazendo uma pergunta, forçosamente exigindo uma resposta. Não, não é enganar-se, né?
mas vamos ver no original, tá bom? Certo, certinho. Então vamos lá. Repetimos Marisa, aqui. Marisa, Pois eu não. abri aqui em francês e está ponto de exclamação também, viu? Ah, Em, então em, tá bom. em francês, é. Tá bom. Ótimo. Tá? Então pronto, já resolvemos agora. Repetimos aqui o que dissemos a propósito da prece. Se o Espiritismo deve ganhar em influência, é aumentando a soma das satisfações morais que proporciona. Que os que o acham insuficiente tal qual é, se esforcem por dar mais que ele, mas não será dando menos, tirando o que faz o seu charme, a força e a popularidade que o suplantarão. Nós vamos continuar com esse também, Zélia? O Espiritismo Vamos. independe? Sim, aí Tá. finalizamos esse aqui e retornamos para o livro. Essa popularidade que chama toda a atenção, principalmente das pessoas, e que é interessante, quando se diz espírita, que se fala de tudo isso, só as pessoas se apegam muito aos fenômenos Uhum. em si. Mas esse charme, a própria filosofia espírita, as pessoas não têm ideia. Pensam que Exatamente. ser espírita é só estar em contato com o mundo espiritual, ou seja, os fenômenos. E nós aqui estamos estudando há quantos anos e não temos nada do. De vez em quando dá uns efeitos físicos, umas mãozinhas lá, dá um joinha, mas tudo bem. Mas aqui nós não estamos estudando, porque o que nós aprendemos de Kardec é o estudo. Ele sempre se baseou em pesquisas, em estudos. Nós, e cada vez mais eu acho, né, gente, que nós estamos. Gente, desculpa, eu estou aprendendo a tentar compreender Kardec. Sim, Ele deu a sua vida em pesquisas, em estudos. O que ele fazia em pesquisas era, sim, para entender e para poder compreender o mundo espiritual. Estudo, tudo, pelo menos o que nós temos visto, que vendo assim, era estudo. verdade, Não verdade. é? Não é assim. Exatamente. Então, as pessoas que procuram geralmente o espiritismo, elas têm uma noção que o espiritismo são os fenômenos de mediunidade. Não é bem por aí. Não é bem por aí. A gente está tentando aqui entender o que Kardec nos deixou. Olha quanto, cento e poucos anos, quanto? 160? 150? Exatamente. Não é? O que vocês acham desse charme da doutrina espírita, gente? Fala aí, Edilson. Eu acho muito lindo, muito maravilhoso, como a gente sempre comenta, a Marisa acabou de complementar também. O Espiritismo, ele é consolador. As pessoas têm que ver o Espiritismo como um caminho que vai abrindo as nossas mentes e vai indicando com muita claridade. E é muito consolador. Achei muito interessante o começo do estudo hoje, que está escrito lá que nós estamos querendo fazer outras perguntas para Kardec, mas ao mesmo tempo nós não colocamos em prática o que perguntamos até hoje. Achei muito interessante. É, exatamente. Mas você sabe por quê, Edilson? Veja só, as pessoas sempre questionam, mas por que que a comunicação, o diálogo com os espíritos parou? Nós sabemos todo o histórico, por que parou, etc. e tal. Só que estamos já no momento de retomarmos. Mas nós só vamos retomar a partir do momento que nós tivermos maturidade espiritual para isso. Saber o que perguntar, conhecer o que é perguntar. Kardec, no livro que é o Espiritismo, que nós estamos estudando, ele lá em determinado momento, ele fala nas reuniões mediúnicas, por exemplo, vamos supor que nós fôssemos aqui um grupo mediúnico e fomos estudar e iríamos estudar biologia, né? Queríamos entender sobre a evolução da espécie tal. Necessariamente nós teríamos um biólogo conosco. Porque o que adianta perguntar de um assunto que você não domina, você não conhece? Né? Então, é muito sério a retomada no diálogo com os espíritos. Requer de nós maturidade espiritual, conhecimento prévio do que nós vamos perguntar, né?
e não simplesmente, como eu brinco, perguntar se vai fazer frio no inverno e calor no verão, né? Porque os espíritos realmente, né, não são, eles não são é, marionetes. Kardec usa essa palavra lá na revista de 1858. Os espíritos não são marionetes nas nossas mãos, né? Até porque a comunicação depende da vontade deles e não dos médiuns, né? Os espíritos, eles é que determinam quando eles querem realmente se comunicar. Então, é muito importante realmente a gente entender Marisa, isso. Diga. e no que é o Espiritismo, eu também estou estudando no grupo da nossa casa, Kardec fala das reuniões sérias, de um grupo sério estudando, e ele fala que em reuniões sérias, os espíritos que são inferiores, eles ficam no canto, só observando para aprender. Então, quando a Uhum. reunião é séria, os bons espíritos sempre aparecem e vêm dar as suas contribuições. Claro, exatamente. E é como Kardec diz: reuniões frívolas atraem espíritos frívolos. Reuniões sérias, com comunhão de pensamentos, atraem bons espíritos sempre, né? Então é isso que nós temos que ter sempre em mente, né? Não nos esquecermos disso, Porque é a base de certo? tudo. É a É a base de base de tudo. tudo. É a base de No tudo. nosso dia a dia, onde quer que estejamos, como estamos nos sintonizando? Com quem estamos nos sintonizando? Então, mesmo que algum espírito, vamos dizer, nos nossos lares, onde quer que seja, queira atrapalhar, se estamos direcionados para o estudo de uma forma séria, eles mesmos aos poucos vão se afastando, porque ao redor vai estar lá aqueles espíritos que estão aqui conosco, onde quer que estejamos, nos motivando a seguir adiante. E isso se irradia. Quando nós estamos bem, como nos vemos? Também estamos com um sorriso, triste também da mesma forma. Então, simplesmente essa energia vai irradiando. Eles ficam, coitadinhos, até com vergonha. Pode até tentar atrapalhar, mas não vai conseguir, porque nós vamos estar numa outra sintonia. Exatamente. Sem Exatamente. contar, né, que a gente aprende tanto, mas tanto, além de aprender espiritismo, aprende com a inteligência de Kardec, né? Aqui, olha, Marisa, nesse parágrafo onde começa o Espiritismo contribui para a reforma da humanidade. Uhum. Aí, a gente nota aqui quando ele fala, se alguns acham as comunicações inúteis, porque repetem incessantemente as lições de moral, devem ser felicitados, pois são bastante perfeitos para não mais necessitarem delas. Eu achei de uma ironia tão fina e elegante, né? Então, a Exatamente. gente aprende até a expressar a nossa raiva. Porque uma ironia tão fina e elegante É, dela, a ironia dele era educada, certo? né? É uma ironia diplomática. Romântica, né? Desconcerta a pessoa, né? Uhum. Bom, Desconcerta. Mas foi. Eu leio e eu rio, viu? Nossa, meu Deus. então vamos lá. O Espiritismo independente. Uma carta que nos foi escrita há tempos falava do projeto de dar a uma publicação periódica o título de Jornal do Espiritismo Independente, sendo essa o corolário da do Espiritismo sem os espíritos. Vamos, evidentemente, tentar colocar a questão no seu verdadeiro terreno. Antes de mais, o que é o Espiritismo independente? Independente de quê? Uma outra carta o diz claramente: é o espiritismo liberto, não só da tutela dos espíritos, mas de toda a direção ou supremacia pessoal, de toda subordinação às instruções de um chefe, cuja opinião não pode fazer lei, considerando-se que não é infalível. Imagina, né, gente? Espiritismo dependendo do quê? Dos espíritos? Como, né?
Espiritismo liberto? Liberto do quê? Vamos ver o que Kardec vai falar. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Existe, de fato, uma vez que o Espiritismo, proclamando a liberdade absoluta de consciência, não admite nenhum constrangimento em matéria de crença, nem jamais contestou a alguém o direito de crer à sua maneira, em matéria de espiritismo, como em qualquer outra coisa. Deste ponto de vista, nós mesmos nos achamos perfeitamente independentes e queremos aproveitar esta independência. Se há subordinação, ela é, pois, inteiramente voluntária, porque o Espiritismo não fala que ninguém tem que se subordinar a ele, muito pelo contrário. Mas ainda não é subordinação a um homem, mas a uma ideia, que se adota porque convém, que sobrevive ao homem se é justa, que cai com ele ou antes dele se é falsa. Tá claríssimo esse pedaço, né, gente? Esse trecho. Eu acho que nós nos deixamos levar, como ele está dizendo aqui, vai seguir uma ideia. Vamos dizer que estamos num Exatamente. centro espírita, então são as pessoas que estão na direção, o que quer que seja, pensa diferente. Uns querem, vamos dizer, estudar as obras básicas, outros não querem. Como nós vimos isso, gente? No nosso dia a dia no centro espírita. Outros não querem, querem psicografia, que se identificam. É, Não é no nosso dia a dia isso. Aí diz, não, é muito chato estar estudando. Ai, Kardec tem um vocabulário muito chato. Eu não entendo. Então é muito mais fácil você estudar o médium tal, da psicografia tal. Isso é o ponto de vista de cada ser. O Espiritismo não está dizendo isso. uhum, Muito pelo contrário, cada vez que nós vamos estudando, está ficando tão mais claro como vamos dizer em Espiritismo dependente. Dependente de quê? Das nossas próprias ideias. Porque não se pois impõe é, nada. Porque o é, Espiritismo é completamente libertador. exatamente. Que E no cada caso, vez. né, Oi, Marisa, Terezinha. né, e demais, né? Aí no caso, como ele fala no início aí, era um movimento do espiritismo sem espíritos, né? Que fala, dizendo assim, proclamando ou iniciando um movimento chamado de espiritismo independente, por ser um espiritismo sem os espíritos, sem a dependência aos espíritos, né? Como Kardec, no início, deixa explicado, né? Sim, Pois é, exatamente. pois é. Porque Exatamente. cada vez, pelo menos, gente, quando eu falo, é para mim. Cada vez que eu estou tentando entender Kardec, às vezes assim, porque quando ele fica repetindo uma palavra, assim, alguma coisa ele quer dizer. Até nos estudos, estava falando assim com Terezinha. Lembra, Terezinha, nos alguns estudos, ele utiliza determinadas palavras, assim, Terezinha, não é à toa que Kardec está utilizando essa palavra. Aí Não, vamos ver não, né? não é à Tem, toa, nós vamos ver o significado, tá ali o porquê. tem um motivo muito sério, né? Para ele usar algumas Motivo. palavras, expressões, né? Então, o que é mais Exatamente. libertador do que isso? Cada vez que nós vamos estudando, para mim, fica mais claro. Fica mais claro porque eu estava presa ao que me colocaram, ou quando na minha infância, que dizia algumas coisas dentro do próprio centro espírita. Quando nós vamos na essência, para mim, gente, fica mais claro. Fica mais. É tão mais claro e se torna o quê? Reconfortador. Sim. Tá certo. Então Obrigada, vamos lá. gente. Para nos libertarmos das ideias alheias, é preciso necessariamente que tenhamos as nossas próprias ideias. Naturalmente, a gente procura fazer que estas prevaleçam, sem o que as guardaríamos para nós. Proclamamo-las, sustentamo-las, defendemo-las, porque cremos sejam a expressão da verdade, porque admitimos a boa-fé e não o único desejo de derrubar o que existe. O objetivo é congregar maior número possível de partidários. E aquele que não admite chefe se faz ele mesmo chefe de seita,
buscando subordinar os outros às suas próprias ideias. Aquele que diz, por exemplo, não devemos mais receber instrução dos espíritos, não imite um princípio absoluto? Não exerce uma pressão sobre os que a querem, desviando-os de as receber? Se funda uma reunião nesta base, deve excluir os partidários das comunicações, porque, se estes últimos constituíssem a maioria, a tornariam lei. Se os admite e recusa obtemperar aos seus desejos, atenta contra a liberdade que tem de a reclamar. Quem escreve em seu programa, aqui não se dá a palavra aos espíritos, e então os que desejam ouvi-los se conformarão à ordem e não se apresentarão. Gente, Kardec... É um absurdo. Marisa, é só perguntar quem que consegue impedir que os espíritos se comuniquem? Pois é, Não tem como. verdade, né? E, Ai, ai. e nós É temos uma, exemplos é um diariamente. absurdo, né? Vão se comunicar, querendo ou não, Querendo ou proibindo não, ou não. claro. É isso. Ah, Uma, uma, interessante. uma ideia até infantil, né? Até Pois boba, é, porque pois é. os espíritos têm vontade própria e têm Claro, iniciativa. Se eles acharem que tem que se comunicar, vão se comunicar, não é? Outra exatamente. coisa, né, Marisa? Até eu comentei na semana passada, eu acho que você também deve ter ouvido falar, uns anos atrás, também apareceu um movimento aqui no Brasil, e um grupo aí querendo também praticar um espiritismo sem espíritos. Eu não sei se você lembra. O Herculano Pires até escreveu, ficou indignado, escreveu sobre isso, né, combatendo essa ideia. Nós tivemos aqui também, mas são movimentos tão frágeis que eles desaparecem. Desaparece, eles não têm força para continuar. Imagina, né? Tem Não tem força. força. É, Né? realmente. Se nós observarmos quando nós estamos até no desenvolvimento mediúnico, quer que seja, o próprio médium trava, fica ali. E os espíritos, minha filha, ai, Deus, passa, você é um instrumento. Não, não quero, não. Quantas vezes nós estamos? E eles vão, nos abraçam com todo carinho, e sem querermos, vai e transmite uma mensagem. Uhum. Gente, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, É, quantas vezes recebemos intuições e pensamos que são com certeza. nossas? Estão ali os nossos benfeitores espirituais nos amparando, transmitindo através de intuições, tanto que nós pensamos que são nossas, nossos Né? pensamentos. Exatamente. É, isso mesmo, Não, e Zé. como Kardec fala, a influência deles é tão forte que muitas vezes são eles que nos dirigem, né? É Não é? tão forte Exatamente. assim, É, não exatamente. tem como fugir. Sempre dissemos que uma condição essencial de toda reunião espírita é a homogeneidade, sem o que haverá dissensão. Quem fundasse uma na base da rejeição das comunicações estaria no seu direito. Se aí só admitir os que pensam com ele, faz bem, mas não tem o direito de dizer que, porque não o quer, ninguém o deva querer. Perfeito. Certamente é livre para agir como entender, mas se quer a liberdade para si, deve querê-la para os outros, já que defende suas ideias e critica as dos outros. Se for consequente consigo mesmo, não deve achar ruim que os outros defendam as suas e critiquem a dele. Quer dizer, não é Claro. autoritarismo aí, tem que ser o que eu penso, o que eu falo, pronto, acabou, né? Geralmente, muitos esquecem que, acima da autoridade do homem, outra há, a qual quem quer que se faça representante de uma ideia não pode subtrair-se. É a de todo o mundo. A opinião geral é a suprema jurisdição
que sanciona ou derruba o edifício. Temas. Ninguém pode livrar-se da subordinação que ele impõe. Esta lei não é menos onipotente no Espiritismo. Quem quer que fira o sentimento da maioria e a abandone, deve esperar ser por ela abandonado. Perfeito, né, gente? Não adianta, você chega num grupo e diz assim, olha, daqui para frente vai ser assim, vai ser como eu quero e acabou. Então, vai ter isso ou não vai ter aquilo, e as pessoas que querem, como é que faz? A pessoa vai ficar sozinha, simplesmente, né? Vai ficar sozinha, como ele diz aqui. Deve esperar ser por ela abandonado. Aí está a causa do insucesso de certas teorias e de certas publicações. Abstração feita do mérito intrínseco destas últimas, sobre a qual, por vezes, se tem ilusão. Não se pode perder de vista que o Espiritismo não está submetido a um indivíduo, nem a alguns indivíduos, nem a um círculo, nem mesmo a uma cidade, mas que seus representantes estão no mundo inteiro e que, entre eles, há uma opinião dominante profundamente acreditada. Julgar-se fora contra todos, porque se tem o apoio de seu grupo, é expor-se a grandes decepções. Então, e aí, né, gente, mais uma vez, vai a prática também da humildade, né? A prática que todo dirigente espírita, todos nós, né, todos nós, olha lá, seus representantes estão no mundo inteiro e que entre eles há uma opinião dominante profundamente acreditada. Julgar-se forte contra todos, porque se tem o apoio de seu grupo, é expor-se a grandes decepções, né? Claríssimo isso. Há duas partes no Espiritismo: a dos fatos materiais e de suas consequências morais. A primeira, ou seja, os fatos materiais, é necessária como prova da existência dos espíritos, de modo que foi por ela que os espíritos começaram. A segunda, as consequências morais, dela decorrente, é a única que pode levar à transformação da humanidade pelo melhoramento individual. O melhoramento é, pois, o objetivo essencial do Espiritismo. É para ele que deve tender todo espírita sério, ou seja, para o seu melhoramento, né? Não tem como. Tendo deduzido essas consequências das instruções dos espíritos, definimos os deveres que impõe esta crença. O primeiro deles, inscrevemos na bandeira do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Máxima aclamada em seu aparecimento como a luz do futuro, e que logo deu a volta ao mundo, tornando-se a palavra de ligação de todos quantos veem no Espiritismo algo mais que um fato material. Por toda parte foi acolhida como símbolo da fraternidade universal, como penhor de segurança nas relações sociais, como a aurora de uma nova era, onde devem extinguir-se os ódios e as dissensões. Compreende-se tão bem a sua importância que já se colhem seus frutos. Entre os que a tomaram como regra de conduta, reinam a simpatia e a confiança que fazem o encanto da vida social. Ou seja, a união de todos pela caridade, né? Pela fraternidade. Compreende-se tão bem a sua importância que já se colhem seus frutos. Entre os que as tomaram como regra de conduta, reinam a simpatia e a confiança que fazem o encanto da vida social. Em todo espírita de coração, vê-se um irmão com o qual a gente se sente feliz de encontrar, porque sabe que aquele que pratica a caridade não pode nem fazer, nem querer o mal. Que lindo isso, né? Muito Realmente. bonito.
muito. Quem pratica a caridade não pode fazer nem querer o mal. Fantástica essa frase. Marisa, eu acho é tão Pois não. importante. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, porque a gente sempre ouvia falar, eu nunca fui ligada a nenhuma religião antes do Espiritismo, né? Antes de ser espírita. Mas a gente ouvia, né, falar, os comentários e tudo mais, né? Que para ser salvo tem que ser dessa religião ou daquela, ou aquelas coisas, né, que a gente já sabe. Quando eu comecei a estudar Espiritismo e a Kardec colocou esse princípio, né? A bandeira do Espiritismo, como ele chama, fora da caridade não há salvação, eu percebi a grandeza da doutrina, né? Porque se você fala fora da caridade não há salvação, aí está englobado qualquer pessoa, seja religiosa ou não. Exatamente, exatamente, Porque, Tere. porque às vezes uma pessoa ela não é religiosa, às vezes ela nem acredita em Deus. Às vezes tem pessoas que não acreditam em Deus por decepções, uma série aí de situações, e que são boníssimas, Sim, que fazem o bem, que praticam o bem desinteressadamente. Então, tá incluída, essas pessoas estão incluídas nesse princípio, não é? Porque o que exatamente. importa realmente é o comportamento, é como a pessoa se porta na vida, como ela trata o seu semelhante, como ela encara seus compromissos, né? E tudo mais, né? É isso que realmente Exa- importa. Agora, exatamente. o Espiritismo, ele é uma doutrina que facilita para a gente entender essas coisas, né? Entender essas coisas. Exatamente, Tere. Muito bom. Obrigada, viu? Sabe, Marizinha, deixa eu ver aqui, tem alguém que está com o microfone aberto e tá bom. Uma vez meu esposo, você sabe que é suíço, aqui se diz reformista, reformista, gente, como é? Reformiert, como se diz? O quê? Católico, Reformista, né? protestante, Protestante. Protestante. protestante, isso. Aí ele falou, vocês falam muito de caridade. Nós fazemos o evangelho, vocês falam muito na caridade. Mas por que vocês não são fraternos com os outros? Por que vocês não se ajudam? Como é que é isso? Como é que vocês falam tanto de fraternidade, de caridade? Como é que é? Como é que É. funciona isso? Se vocês não estão unidos? Porque ele fala, no ponto de vista dele, eu não entendia muito não, mas agora estou entendendo. Quando se é fraterno, não tem necessidade de federação, federiço, aquilo outro. O que importa é se estar junto, é que está Isso. unindo, é tentar colocar em prática aquilo. Se vocês não falam sobre caridade, e por que vocês não são caridosos uns com os outros? Se vocês Mas que isso aí é são espíritas, se vocês que são espíritas são todo assim, ainda fala dos outros, vocês estão muito obsediados, é porque eles só escutam. Ele só escutava aqui assim, fulano está obsediado. Assim, vem cá, eu não estou obsediado, não. Vocês que estão aí, vocês têm. Porque a gente não fala de tratamento, não é isso, gente? Então ele Sim, escutava. Ele escutava Célia, assim. Ah, o meio espírita, pelo menos aqui no Brasil é assim, acha que caridade é somente ajudar os pobres. isso, É é, lógico que é importante, isso. né? Existem países que precisam desse trabalho de caridade material mesmo para pessoas carentes, não que isso não seja importante. Mas muitos espíritos falam, é fazer caridade é lá dar sopa para o pobre, dar um mantimento, dar um remédio. Não é, isso aí é a caridade mais fácil que tem. Exato. A caridade, está lá no livro dos Espíritos, a caridade segundo Jesus. É muito, não me lembro qual é a questão, mas está lá, a caridade segundo Jesus é muito mais amplo do que isso, né? Isso, A caridade como exatamente. Jesus, está lá Kardec explicando. Então, é outra coisa a caridade, é começar em casa. É por isso que ele fala, não quero ser espírita, não. Esse negócio, É, vocês aí não se entendem? Que ele via aham, algumas coisas, algumas atitudes, aí ele
tem esse negócio da. Eu falei assim, amor, vamos tomar um. Quando estava no Brasil, aí eu falei assim, vamos tomar um passe. Eu falei, pra quê? Aí ele falava, pra que tomar passe? Eu vou abrir o guarda-chuva. Como é que é, menino? Eu posso até ir, mas eu abro o guarda-chuva. Assim, que guarda-chuva você vai abrir? Eu posso estar lá e digo, não quero. Eles estão dando passe e vai cair tudo para outro lado. Então, é verdade. É É verdade, verdade. não tem É razão, não. verdade. O Zélia, o seu marido, eu acho que ele é mais espírita, sem o saber, do que muita gente. Pois Espírita sem saber, Espírita e é é. dogmático, né? É porque porque é via, verdade. porque ele fala, assim, vocês falam que tem que estar naquela, gente, antes do corona, muita coisa mudou muito, né, com a internet. Então eu falo, tem que ir para centro espírita. Vem cá, vocês não estão fazendo a mesma coisa de que ir para a igreja todo domingo, não? Porque ele é sempre do contra, sabe assim? Vocês não estão fazendo a mesma coisa? Então, por que vocês, ao invés de estar abrindo lá, pagando. O problema não é pagar, porque aqui é Não, complicado. Pagar aluguel, porque no Brasil se doa locais. Se doa, não sei agora, mas se doava. Pelo menos o que eu tinha contato, os centros, a maior parte foram doados. Eu não é sei como verdade. está a situação aí. Então, para que ficar pagando um, pagando o outro? Porque todo mundo se junta. Mais econômico do que está lá em Itaca. Então, é realmente, eu acho que, como nós estamos conversando, a caridade começa entre nós mesmos. O É que nós estamos verdade. tentando fazer aqui? Nos unirmos, sermos mais fraternos uns com os outros, que não é fácil, não. Às vezes, principalmente no nosso dia a dia, começa lá a panela de pressão, começa a zu, zu, zu. Quando começa a fazer zu, 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 eu diminui o fogo, diminui. Meu amigo espiritual, por favor, me ajude. Então, é verdade, gente. O que nós estamos aqui vendo é tentarmos interiorizar a doutrina para colocarmos em prática diariamente. É o que No ele dia a está falando dia, assim, de coração, no nosso dia a dia. E e ele com todas falou as aqui, e ó, com todos aqueles, como diz lá no livro do, com todos aqueles com os quais nós temos algum tipo de relacionamento, seja quem Sim, for, né? exatamente. ser espírita de coração. Porque eu mesma trazia, eu tinha que ir para o centro espírita da semana, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. E muitas vezes eu não queria, eu estava cansada. Não, mas você tem que ir, porque às vezes você está com um obsessor. Hã? Então, você está com obsessor, Zélia. Eu falei assim, mas estou tão cansada. Não, tem que estar com obsessor, cuidado. Então, ir de coração. E porque realmente, para si, porque nós falamos muitas vezes, não, eu vou porque eu vou aprender para tentar ser caridoso no desenvolvimento mediúnico. Eu tenho que fazer isso. Olha só, gente, quando nós estamos aqui aprendendo, o que realmente vai importar é a base, é a nossa ação, o nosso dia a Exatamente. dia. Obrigada, gente. Né, Terezinha? Imagina. Isso Desculpa aí. aí, viu, gente? Imagina, mas é isso mesmo. Foi por nossa autoridade privada que promulgamos esta máxima? E ainda que o tivéssemos feito, quem poderia encontrá-la má? Não, ela decorre do ensinamento dos espíritos e eles mesmos acolheram-nos do Cristo, onde está escrita com todas as letras como pedra angular do edifício cristão, mas onde ficou enterrada durante 18 séculos. Né? A caridade, fora da caridade não há salvação. O egoísmo dos homens não se dispunha a fazê-la sair do esquecimento e torná-la explícita, porque teria sido pronunciar sua própria condenação. Preferiram buscar sua própria salvação nas práticas mais cômodas e menos desagradáveis. E, contudo, todo mundo havia lido e relido o Evangelho. E, com pouquíssimas exceções, ninguém tinha visto esta grande verdade relegada a segundo plano. Ora,
Eis que, pelo ensino dos Espíritos, ela se tornou subitamente conhecida e compreendida por todos. Quantas outras verdades encerra o Evangelho e que surgirão a seu tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E a Zélia pôs frontispício, né? O sinônimo de pórtico, portal, fachada e etc. Inscrevendo no frontispício do Espiritismo a suprema lei do Cristo, nós abrimos o caminho do Espiritismo cristão. Temos, pois, motivos para desenvolver os seus próprios, bem como os caracteres do verdadeiro espírita sob esse ponto de vista. E olha só, né, gente? Eu vi Espiritismo Cristão ali. Nós estamos estudando a revista de 66, né? 1866. É. E tem gente que diz, como diz o Chico, É fora da verdade. caridade não há salvação, né? Como disse o Chico, não é isso que eu vou falar, perdão. Como disse o Chico, Espiritismo. nós temos que o espiritismo cristão. Não foi o Chico, Tá aqui. né? Tá Não aí, foi. Sabe uma coisa? Diga. Fala. Desculpa, Não, não, desculpa. diga. Não, eu ia falar só isso mesmo. Uma coisa que também eu fico às vezes pensando, tem algumas afirmações, né? O cristianismo, assim, em vez de falar, por exemplo, a igreja, o catolicismo, na hora de analisar, criticar alguma coisa, em vez de falar catolicismo, fala cristianismo. Eu entendo o cristianismo como um movimento deixado por Jesus. Exatamente. Eu também, Tereza. Catolicismo se diz uma religião cristã, mas é o catolicismo, não é? Sim, Então, o cristianismo desenvolvido dentro do catolicismo foi deturpado, foi. porque eu me considero cristã. Claro, Eu claro. estudo os ensinamentos de Jesus, eu procuro entender os ensinamentos de Jesus, dentro da minha capacidade, eu procuro ir me melhorando, né? Sob a influência dos ensinamentos. Isso, eu acho, ser cristão para mim é isso. Claro, claro. Exatamente. Porque para mim, Terezinha, penso exatamente como você. O catolicismo é o que a igreja fez do cristianismo. No cristianismo, isso mesmo. Sabe, é a ideia que a igreja fez do cristianismo, o domínio da igreja é outra história. O catolicismo é isso, né? Agora, o cristianismo é a moral do Cristo, É a né? moral do Cristo, É a isso. moral do Cristo, exatamente. E às vezes, Diga. e às vezes eu acho interessante que temos até vergonha de dizermos que somos espíritas cristãos. É verdade, é Porque verdade. Chico sempre falou, eu sou cristão, que é isso? E quando eu via, eu falei, não entendi. Eu mesma não entendia o que ele queria dizer. E hoje nós estamos estudando, vendo espiritismo cristão. Quantas vezes eu não entendi o que ele queria dizer? Eu não Uhum. entendi. Agora, veja só, mas Chico, que você está falando? Aí, ó, tá aqui, ó, 1866, abril de 1866. É, Porque muita gente acha que se falar que é cristão, está dizendo que é religioso, mas Jesus não veio fundar nenhuma religião. exatamente, Jesus não exatamente. fundou nenhuma religião. Trouxe um movimento, né? Ele criou um movimento onde ali ele trouxe os ensinamentos, né? Toda aquelas atividades dele, né? Isso que se chama, trouxe os ensinamentos morais. Não é religião, não é? Exatamente. Soninha, você levantou a mãozinha. Sim, aqui nesse parágrafo que a gente está, né? Foi então, por nossa autoridade, Aonde, Aqui. Soninha? aí Aonde, mesmo, Soninha? aí mesmo, né? Aqui? Mas aqui bem, onde está grifadinho em verde, o Sim, egoísmo tá, dos homens, aqui. isso, o egoísmo dos homens cuidava de não fazê-la, né, a caridade, né, sair do esquecimento para expô-la à luz plena.
porque teria sido pronunciar sua própria condenação. Eles preferiram buscar sua própria salvação em práticas mais cômodas e menos aborrecidas. Claro, né? Claro, o Espiritismo, ele pede de nós renúncia de interesses, né? É, não tem E nada de comodismo, né? isso. E na questão 893 do Livro dos Espíritos, tem uma resposta aqui dos espíritos que bate, que mostra assim, olha, por que as pessoas preferem práticas cômodas, menos aborrecidas, né? Quando Kardec pergunta na 893 do Livro dos Espíritos. Mas é o capítulo 12º, Perfeita Moral? Isso, 893? perfeição moral, isso mesmo. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Isso. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Quem busca por meio de práticas cômodas e menos aborrecidas não vai conseguir isso, né? Não vai fazer essa resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então, é difícil, né? Uma pessoa que queira buscar salvação, entre aspas, em práticas cômodas e menos aborrecidas, entenda e abrace essa causa, né, Terezinha? Não tem Não tem como. como, tem nada. Exatamente. Tem que sair da zona de conforto, né? É verdade. Eu acho muito interessante que foi a Soninha que indicou, e ele segue com a 894, e também, muito foi. Graças, Soninha. Muito, muito interessante quando ele vai. Olha só, há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Tem elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem suportá-la? Muito bom, Soninha. Obrigada. Então, quem tiver, se quiserem, eu posso ler a resposta, se quiserem. Então, mas eu vou Maravilhosa. ler, Soninha. Lê aí, você que indicou aí, por favor. As que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado, né? Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nem o esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Ou seja, é luta, né? De muito antes. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é a regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo, em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque nesses mundos os homens são felizes. Assim se dará na terra quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Lindo, Muito bom, muito maravilhoso. bom. Obrigada, Soninha. Nós Imagina, estamos aqui. estudamos Muito bom. juntos. Muito bom. Agora, peraí, gente, deixa eu entrar aqui, que eu acho que eu me perdi. Onde estava aqui?
Aqui não foi? Terminamos aqui. Gente, onde ficou? Espera só um pouquinho. É, volta um pouquinho. Deixa eu E no ver. verdinho que a Soninha falou, Isso. Parou nós naquela terminamos parte. aqui, aí aqui, não foi? Sobe mais um pouquinho, Zélia, por favor. Aqui. Sobe mais. Isso nós já falamos. Isso aqui já foi visto. Já. É na outra. Que outros Na Eu outra acho que possam página. fazer. nesse parágrafo aí, há duas partes do Espiritismo, nós paramos na metade do parágrafo, eu acho. Isso. Quando falou fora da caridade e não a salvação, não é isso? Sim. Foi o que nós falamos aqui. Tem esse, traçamos a rota. Aqui, fora da. É. E nós Comenta. conversamos aqui, paramos aqui do espírito cristão, lemos. Aí Isso. Marizinha foi, falou do ponto de vista. Foi esse, gente? Aqui, Acho que nós vamos começar esse. Que não é? outros possam, não é? E aí, gente? Vamos passar aqui? Vai começar esse aí, que outros É, possam fazer. Isso. exatamente. Que outros possam fazer melhor que nós. Não iremos contra, porque jamais dissemos fora de nós não há verdade. Nossas instruções, pois, são para os que as acham boas. São aceitas livremente e sem constrangimento. Traçamos uma rota e a segue quem quer. Damos conselhos aos que nos pedem, e não aos que julgam deles não precisar. Não damos ordens a ninguém, pois não temos qualidades para tanto. Quanto à supremacia, ela é toda moral e na adesão dos que partilham nossa maneira de ver. Não estamos investidos, mesmo por aqueles, de nenhum poder oficial. Não solicitamos nem reivindicamos nenhum privilégio. Não nos conferimos nenhum título. E o único que tomaríamos com os partidários de nossas ideias é o de irmão em crença. Se nos consideram como seu chefe, é devido à posição que nos dão nossos trabalhos, e não em virtude de uma decisão qualquer. Quer dizer, Kardec ele sempre falou que, aliás, ele tinha horror a isso, né? A dizerem que ele era o chefe do espiritismo, que ele era o dono da doutrina espírita, enfim. Nossa posição é a que qualquer um de nós poderia tomar antes de nós, nosso direito, o que tem todo mundo de trabalhar como entende e de correr o risco de julgamento público. De que autoridade incômoda entendem libertar-se os que querem o espiritismo independente, uma vez que não há poder constituído nem hierarquia vedando a porta a quem quer que seja, e levando-se em conta que não temos sobre eles nenhuma jurisdição, e que, se lhes aprouver afastar-se de nossa rota, ninguém poderá constrangê-los a nela entrar? Alguma vez já nos fizemos passar por profeta ou Messias? Levariam eles a sério os títulos de sumo sacerdote, de soberano pontífice, mesmo de papa, com que a crítica se deleitou em nos gratificar? Não só jamais os tomamos, como os espíritas jamais nos deram. Nunca ninguém achou que Kardec era o papa do espiritismo, nem o Messias, nem nada. É do ascendente de nossos escritos? O campo lhes está aberto, como a nós, para cativarem a simpatia do público. Se há pressão, ela não vem de nós, mas da opinião geral que põe o seu veto naquilo que não lhe convém. E por quê? Ela própria sofre o ascendente do ensino geral dos espíritos. É, pois, a estes últimos que, em última análise, se deve atribuir o estado de coisas. E é, talvez, o que faz que não mais os queiram escutar. É das instruções que damos, mas ninguém é forçado a se submeter a elas. Devem lamentar-se de nossa censura? Jamais citamos alguém, a não ser para elogiar. E nossas instruções são dadas sob forma geral,
como desenvolvimento de nossos princípios para uso de todos. Se, aliás, não são más, se nossas teorias são falsas, em que isto os pode ofuscar? O ridículo, ser ridículo será para nós. Levam tão a sério os interesses do Espiritismo que temem vê-los periclitar em nossas mãos? Somos absolutos demais em nossas ideias? Somos um cabeça dura com quem nada se pode fazer? Ah, meu Deus, cada um tem os seus pequenos defeitos. Temos o de não pensar ora branco, ora preto. Temos uma linha traçada e dela não nos desviamos para agradar a quem quer que seja. É provável que sejamos assim até o fim. Que lucidez, não, gente? Não é? Que Muito. lucidez, né? Que caráter, né, de Kardec. É nossa fortuna que invejam? Onde os nossos castelos, as nossas equipagens e os nossos lacaios? Certamente, se tivéssemos a fortuna que nos atribuem, não seria dormindo que ela teria vindo e muitas pessoas amontoam milhões num labor menos rude. E fazer então do dinheiro? Alguém falou alguma coisa? Não. Que fazer então do dinheiro que ganhamos? Como não pedimos contas a ninguém temos que as dar. O que é certo é que não serve para os nossos prazeres. Quanto a empregar para pagar agentes e espiões, devolvemos a calúnia à sua origem. Temos que nos ocupar com coisas mais importantes do que saber o que faz este ou aquele. Se faz bem, não devem temer nenhuma investigação. Se fazem mal, isso é lá com eles. Se há os que ambicionam a nossa posição, é no interesse do espiritismo ou no deles. Que a tomem, pois, como todos, os seus encargos, e provavelmente não acharão que seja uma sinecura, significado de sinecura, cargo, trabalho bem remunerado, que não requer muito esforço, tá? Sinônimo de mamata, de cavação, né? Então, não acharão que seja uma sinecura tão agradável quanto supõe. Se acham que conduzimos mal o barco, quem os impedia de tomar o leme antes de nós? E quem os impede ainda hoje? Lamentam-se de nossas intrigas para fazermos partidários? Nós esperamos que venham a nós, pois não vamos procurar ninguém, nem sequer corremos atrás dos que nos deixam, porque sabemos que não podem entravar a marcha das coisas. Isso é importante, porque isso aqui é muito importante, porque muitas vezes existem pessoas que são muito queridas a nós. Nossa, gente, quantas vezes, quantas já passaram por nós, e ele mesmo diz: sabemos que não podem travar a marcha das coisas, porque cada um tem o seu tempo. Claro. Tudo tem o seu tempo. E olha como ele coloca a posição. Ele nunca, como você falou, né, Simarizinha, nunca se sentiu chefe de nada. E ele Nada, vem dizendo aqui, imagina. explicando ponto por ponto, que as pessoas estão pensando que é porque por fortuna. Olha como ele explica ponto por ponto, é impressionante. Aqui está Kardec, que ele mesmo está dizendo que nunca, quer dizer, ele está dizendo que não provou. É a posição, é a tarefa dele. Ele nem mesmo procurou. Isso ocorreu. E ele está colocando ponto por ponto. É interessante. Vemos aonde se encontra o posicionamento de Kardec, a opinião dele. Abril, Sim, Revista Espírita, abril de 1866. Obrigada. exatamente. Imagina. E, Zélia, e no que é o espiritismo, Kardec deixa bem claro que ele não estava trabalhando no intuito de fazer prosélitos, seguidores. Ele estava Isso, trabalhando porque ele tinha as dúvidas e na procura da verdade. isso. Isso é Exatamente. muito bom, porque pensamos, principalmente aqui, que falta encarnados, né? Só tem encarnados aí pela internet. Ele está vendo. Nós estamos vendo. E unidos
no único objetivo, que é o aprendizado. Cada um tem o seu tempo, nós estamos aqui com um objetivo. Uhum. Nós esperamos que venham a nós, pois não vamos procurar ninguém, nem sequer corremos atrás dos que nos deixam, porque sabemos que não podem entravar a marcha das coisas. Sua personalidade se apaga diante do conjunto. Por outro lado, não somos bastante presunçosos para crer que seja por nossa pessoa que se ligam a nós. Evidentemente, é pela ideia de que somos o representante. É, pois, a esta ideia que reportamos os testemunhos de simpatia que hão por bem nos dar. Em suma, o espiritismo independente seria aos nossos olhos uma insensatez, porque a independência existe de fato e de direito e não há disciplina imposta a ninguém. O campo de exploração está aberto a todos. O juiz supremo do torneio é o público. A palma é para quem sabe conquistá-la. Tanto pior para os que caem antes de atingir a meta. Falar dessas opiniões divergentes, que, em última análise, se reduzem a algumas individualidades. Zélia, é importante você grifar algumas individualidades, né? Porque dá bem a ideia do personalismo, né? Das pessoas que querem fazer valer a sua opinião. Então, falar dessas opiniões divergentes, que, em última análise, se reduzem a algumas individualidades e, em parte alguma, formam um corpo, não será, talvez, digam algumas pessoas, ligar a isto muita importância. Assustar os adeptos, fazendo-os crer em cisões mais profundas do que realmente o são? Não é também fornecer armas aos inimigos do espiritismo? Fantástico, fantástico. É precisamente para prevenir esses inconvenientes que disto falamos. Uma explicação clara e categórica, que reduz a questão ao seu justo valor. É mais adequada para assegurar do que para amedrontar os adeptos. Eles sabem como proceder e aí encontram argumentos para a réplica. Quanto aos adversários, já exploraram o fato muitas vezes, e foi por terem exagerado o seu alcance que é útil mostrar como a coisa funciona. Para mais ampla resposta, remetemos o leitor ao artigo da revista de outubro de 1865. Muito bom. Olha aí ele respondendo cada dúvida que temos aqui, gente. Muito bom. O que vocês acham disso? Soninha, Terezinha, Edilson? Acho que ele foi tão claro aí que não tem nem o que falar mais. Do jeito que ele foi claro, né, específico, direto. Agora ele falou essa revista de outubro de 1865, mas ele não fala que artigo que é, né? Espera aí, que eu vou ver. Só um instantinho, que depois eu vou ver aqui o que o Edilson escreveu. Só um instante, Terezinha, aqui tem o Edilson, estava falando sobre o que é o Espiritismo. Aí tem Isso. no chat, visitante. O senhor, então, não procura fazer prosélitos? Kardec. Por que eu me empenharia em transformá-lo em um prosélito, se o senhor mesmo não o deseja? Eu não forço nenhuma convicção. Exatamente. Isso que nós. Gente, eu escutei muito aqui. Quantas vezes, quantas vezes vimos que, Zélia, não se pode só ficar com estudo, porque as pessoas não gostam de estudo. Pessoas gostam de palestra quando tem alguma coisa para se juntar, para conversar, mas estudo, as pessoas não gostam. Preferem palestra, que vai, recebe o passe, tudo isso. Isso eu escutei, isso eu vi. E não foi fácil, mas isso já passou. Então, por quê? Porque muitas são as vezes que, quando o centro está vazio, as pessoas perguntam por quê? O que eu tenho que fazer para ter mais pessoas no centro?
Gente, eu não sei aí como está no Brasil, não sei o que vocês pensam, mas eu já escutei isso muitas vezes. E aí o que o Edilson escreveu, ele nunca. O que vai adiantar uma casa cheia se as ideias, que se não há homogeneidade? É, que a gente vê muito, a Marisa também pode confirmar isso, é que centros pequenos, né, como o nosso, que é pequeno também, mas que procuram estudar seriamente Kardec, tem pouca frequência, que procura estudar seriamente. Agora, tem alguns centros, muitos centros, que e misturam coisas, sabe? Colocam coisas ali, é cromoterapia, é não sei o quê, falam de É outras coisas reiki. que não fazem É, parte do espiritismo, atrai o público. Se tem um médium famoso naquele centro, atrai o isso, público. é verdade. Se tem trabalho de cura, atrai o público. Se promete cartas psicografadas dos parentes, atrai o público. Aí que vai encher Agora, mesmo, Terezinha. Aí que enche. agora, centro que leva a sério estudo de Kardec, a frequência é pouca. É Não verdade. sei se a Exatamente. Marisa pode É isso confirmar isso. mesmo. É isso mesmo. É um E, consolo isso. e outra, e Não o que é, é pior, Soninha? né? Muitas ações acabam criando uma dependência incrível. Por exemplo, quando eu fazia o comentário do Evangelho toda terça e quinta, enquanto tinha o Evangelho, tinha psicografia. Tem pessoas que vão toda semana para pegar uma psicografia. Então, elas lá escutam o que está se comentando no Evangelho, elas vão toda semana. Agora, isso é erro da casa espírita que alimenta esse tipo de coisa, Sim, alimenta, porque quer ver né? a casa cheia, né? Quer ver a casa Pois é, cheia, exatamente, aí fica. exatamente. Sabe, fazer balanço de quantos passes nós damos por mês. Para quê mesmo? Para quê? Uhum. Para Para dizer que quê? teve 400 passes, daí isso significa o quê? Né? Ainda nós temos um amigo nosso, muito, muito querido até, um amigo de muitos anos. Ele frequentou a nossa casa uns 30 anos, e sempre em grupos de estudo, mediúnico também, grupo mediúnico, mas principalmente a parte de estudo, né? E a gente sempre procurou por isso como o principal na nossa casa, né? O estudo sério de Kardec. E ele frequentou. Hoje, ele foi convidado para conhecer uma outra casa, ele largou, deixou a nossa casa e está frequentando lá. Sabe o que tem nessa casa? Tudo que você imagina. Até uma pessoa que vai fazer lá uma consulta, tem consulta, nessa casa tem consulta, né, aos espíritos, e a pessoa principal lá da casa, a dirigente, falar para ela, você precisa pôr espada de São Jorge debaixo da tua cama, você tem que tomar um banho, não sei do quê. E se diz espírita, se diz um centro espírita. E ele se adaptou tremendamente, né? Depois de ter estudado Kardec, uns 30 anos, você entende? Então, não entrou nele, né? O Exatamente. anseio dele era para outras coisas. Então, é isso. Essas coisas enchem o centro espírita, lotam o centro espírita. E tem, Infelizmente, né, Tereza? tem centro que tem que fazer 2, 3 sessões toda noite, porque em uma sessão só não cabe todo mundo. É verdade. É verdade. Pois é, Irene, estou vendo aqui estudar, trabalhar, reforma íntima, não querem somente imediatismo, né? Pois é. Cheio de É, misticismo. É, nós mesmos. Isto, por isso, aí que tá. A maioria dos centros, a maioria não estudam. São não. palestras. São E, palestras. E, e ler romance, né? E leitura de romance. ou Sim, então, médiuns, não é crítica, gente, é porque o nosso meio, será que realmente conhecemos o Espiritismo? pois é. Será? Porque pelo menos eu, aqui, gente, olha só, de uns 3 anos para cá, estamos estudando sério, entendendo isso, eu nunca vi Kardec dizer, olha, vamos fazer uma palestrinha ali, olha, eu vou lá para Lyon e depois vocês vão cobrar a entrada. Vamos dizer que sai 10 francos, que francos é, no caso, francês.
Ah, porque vai ajudar isso, aquilo. Não, ele tirava do próprio bolso. As pessoas que estavam sensibilizadas com ele, com a ideia, ajudavam. Porque muitas vezes nós queremos realmente pagar o aluguel, que é complicado, é caro, principalmente aqui. Então, se não tiver pessoas que façam parte, que não lanche, como é que vai dar para poder pagar o aluguel? Não? Então, assim, é isso que, pelo menos, nós pensávamos que era certo. Gastar dinheiro trazendo pessoas de várias partes do mundo para para que as pessoas viessem assistir às palestras. Então, eu tinha um conceito completamente diferente. E vejo cada vez mais, porque assim às vezes me sentia um peixe fora d'água, porque na verdade, quando eu comecei, era estudo, a gente pensava, que na minha época tinha, não sei da época de vocês, se dizia mocidade, gente, aí a gente juntava e tudo isso. Cada vez mais eu vejo, se não conhece a base, o edifício cai. Sim. Então, não é bem por aí que palestrinha, que é isso aqui, é estudo. Agora, queremos? Estamos dispostos? Eu acredito que até a palestra tem a sua utilidade no sentido de dar um estímulo para a pessoa ficar curiosa e se Uhum. aprofundar, né? Sim. Procurar o estudo para se aprofundar nos assuntos, né? Um estímulo, eu entendo, né? Mas não que se aprende espiritismo só com palestra, não se aprende, tem como, né? Porque a pessoa tá ali, no caso, vocês sabem, nós sabemos, se estuda para determinado tema. Sônia vai e chamou Marisa. Marisa agora está conhecida, eu vou trazer a Marisa. Vai encher o centro. Então, Marisa agora está conhecida, vou trazer Marisa. Ah, mas Marisa está lá em São Paulo, não tem problema, não. Vamos trazer a Marisa. Ah, gente, para com isso, não é? Não é. É, Verdade. Desculpa aí, Marizinha, é mentira? Não é, não é não. porque aprendemos a se pensarmos que era certo. E aí o que acontece? A gente desfoca do objetivo principal, porque aí o importante é trazer a Mariazinha e não falar sobre o espiritismo. Pois é. Porque a Mariazinha está falando, ela estudou determinado livro, ou que seja, e está transmitindo a sua ideia. Exatamente. A sua ideia, o ponto de vista dela. Certo, senhor Dilson? Muito obrigada. Então, será que realmente a Mariazinha tem base no Espiritismo? Ou lê determinados livros para poder transmitir nos seus centros ou onde quer que seja? Porque nós estamos vendo aqui. O próprio Kardec ele não queria nada disso, nada de responsabilidade, ele teve que assumir. E foi dito: se você não quiser, terá outro que ficar, que vai ficar, vai tomar, não é tomar, que terá que seguir em frente. Porque quando chega a hora, gente, não tem jeito. Então, nós estamos vendo aqui, não é. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi assim. Quando eu tinha 17, 16 anos, assim, quando eu frequentava, aí, tem estudo, tem a mocidade, tem tudo aquilo. Tinha o que nós vemos, o estudo, não era assim que eu aprendi. Só depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que se eu não tenho a base do espiritismo, aí por isso que de vez em quando surge os espíritas com transtornos e não sabe por quê. Não sabe por que ela está com tanto transtorno, ela recebe tanto passe. Sim, por favor, Edilson. Por favor, Edilson. Bom, eu concordo com a Terezinha que as palestras existem, mas como muitos não estão estudando, muitos vão dar palestra lá na frente, no centro, estou no centro que eu frequento, e abre o Evangelho, lê e dá a sua interpretação sem ter estudado. E eles dão muitas interpretações equivocadas. E quando alguém que está chegando pela primeira vez que vai no centro, muitas vezes não vão entender, vão confundir mais ainda, e muitas vezes vão ficar preocupados, porque muitas palestras querem aterrorizar e não consolar.
Exatamente, Pois é. exatamente. Então, é isso, né, gente? Quer dizer, nós precisamos ter sempre esse filtro, né? Isso que o Edício falou é uma coisa tão lamentável, né? Você lê o Evangelho e dá a sua opinião, a sua percepção e não o que de fato o ensinamento, né? Que trouxe, né? Que traz, que Kardec traz, que os espíritos trazem. Então, isso é algo que nós precisamos estar muito atentos, né, Zé? Estamos aqui tentando justamente unidos, não estar em crítica em si, mas reaprender. Para Sim, aprender. São comparações. Reaprender. A gente levantando esses problemas, a gente vai reforçando, né, as nossas ideias dentro da doutrina, porque quando a gente compara uma coisa com a outra, é um absurdo uma pessoa acreditar que você pondo uma folha lá de uma planta debaixo da tua cama vai resolver seu problema, entende? Se você tomar um banho não sei do que, vai resolver teu problema, não é? Quando que nós temos que fazer um trabalho interior, todo um trabalho interior de renovação de ideias, de valores, de comportamento, de pensamento, né? Esse é o trabalho que vai realmente surtir efeito na nossa vida, né? Não uma coisa que vem de fora, é lá dentro, né? E essas Terezinha, pessoas estão alimentando essa ideia que as pessoas já têm há milênios, né? Que a ajuda tem que vir de fora, né? exatamente. E eu acho Terezinha, importante e eu também. muitas vezes eu fico triste comigo mesmo, porque às vezes eu sou omisso, eu não tenho, assim, às vezes a coragem de chegar e conversar com a pessoa após a palestra dela. Porque a gente sabe, a pessoa está no centro há muito mais tempo que você, já foi presidente várias vezes, e as pessoas se melindram. E aí eu Sim, fico muito triste comigo mesmo pela minha omissão. Eu tenho que mudar essa, às vezes tem que chegar e conversar, mas está Sim, difícil encontrar as palavras para não magoar as é, pessoas, né? é difícil, viu, Edilson? É difícil, É sim, difícil. porque a gente tem que saber como falar as coisas, né? E às vezes a gente não sabe direito, né? É. Às vezes a gente acaba falando de um jeito, né? Eu, por exemplo, às vezes eu fico assim meio indignada com alguma coisa e aquilo já sai assim de um Você jeito que não não viu a deveria. Zélia aí? Já saiu tudo já? Tem aquela história, né? Que a verdade é como um diamante, né? Se você pegar um diamante, né, é uma pedra, o diamante é uma pedra. Se você pegar um diamante e atirar na pessoa, vai machucar. Mas se você pegar o diamante, pôr numa caixinha, um embrulho bonitinho e dar para a pessoa, ela vai aceitar, né? Então, diz que a é verdade verdade. é isso, né? Depende É. da forma como você fala as coisas, né? Podem ser uma forma boa ou não. Soninha, você queria falar? Não, e essa conversa que a gente tem, mesmo que ela seja rápida, ela traz alento, porque a gente se sente, digamos assim, junto, sabe? Nós nos sentimos unidos, porque vivemos os mesmos problemas. Eu aqui fui desconvidada para voltar para uma casa, porque a minha cidade é pequena, nós temos poucos centros espíritas e todos muito heterônomos, apesar de, nesse centro que eu fui e um outro, eles têm total conhecimento, mas não estudam. Tem total conhecimento, porque Paulo já esteve aqui na nossa cidade, eu nem conhecia. Eu conheci todas essas questões bem depois e abracei e estou estudando junto com vocês, me aprofundando. Mas eu fui dar uma. é, Me chamaram, né, para conversar, para dar uma palestra na casa, e eu levei o livro O Céu e o Inferno, levei meu livro dos Espíritos, porque eu gosto de fazer essa coisa de buscar referências aqui, ali e lá, né? Conversar sobre isso. E falei muito sobre autonomia, sobre essa questão da recuperação das obras originais. E eu perguntei para a presidente do centro, né? Você tem livro dos espíritos em uma quantidade boa, suficiente, uns 10, 15, por exemplo? Ah, tenho. Mas por que você quer? Sim, eu gostaria de distribuir para os presentes. Ah, não adianta, eles não vão ler, não vão perguntar. Não adianta, não faça isso.
Não, mas eu vou fazer isso do mesmo jeito. O pessoal participou, sabe? Demos risadas, conversamos. é, Foi uma conversa, gente, o que eu gosto, né? Alertei sobre as adulterações e falei da autonomia na escolha das provas, na questão do Livro dos Espíritos. Trouxe o conteúdo do Céu e Inferno, da Gênese. Aí, quando eu fui me despedir, né, do presidente, olha, Sônia, volte quando você puder, viu? Ou seja, não me chamaram mais. E sei que não vão me chamar mais. Porque a presidente viu, quando eu estava saindo, várias pessoas me procuraram. Escuta, mas que negócio é esse da adulteração? Fala para a gente mais, volte, né? E ela ouviu essa conversa. E eu acho que ficou enciumada, eu não sei, coisas dela, né? Mas é, é uma pena. E não me chamaram mais, e sei que não vão me chamar mais. No momento, aí eu fiquei um pouco encabulada, mas é o problema que todos nós vivemos, né? Exatamente. Exatamente. Que cidade que você está, Soninha? Mogi Guaçu, Ah, Foz do Iguaçu. é pertinho, né? É De pertinho, Campinas. é pertinho, pertinho, sim. Bom, É eu isso aí. vou parar aqui a gravação para não ficar tão longa. Então, Marizinha, a todas, gratidão do fundo do meu ser, da minha alma. Gratidão. Possamos nos encontrar na próxima semana com o Livro dos Espíritos, viu, Soninha? Gratidão, gente. Alguma coisa, Marizinha, que você queira deixar? Eu só queria agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês, e é muito gostoso quando o estudo é realmente coletivo, que todos participam, vira uma roda de conversa, vira realmente, claro, e os ensinamentos vêm através, né, de tudo isso. Então, gratidão como sempre a todos vocês, gratidão, Zélia, e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.